E aí, gente, tudo bem? Eu tava aqui tomando meu cafezinho, ouvindo, assistindo, vendo o perfil do Café com Dungeon do Balbi, e ele fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Fiquei pensando aqui e resolvi compartilhar com você. A pergunta foi essa aqui: Diz pra mim, o que que é mecânica no RPG? o que é a mecânica do RPG? Eu acho que várias vezes eu falo, né, mecânica aqui, a galera fala mecânica. Será que a gente sabe, entende o que é mecânica? Inclusive, muitas vezes eu falo, uma mecânica narrativa, eles falam, mas se é da narrativa, por que é mecânica? Qual é a diferença? Vamos pensar um pouco sobre o assunto. Mecânicas no RPG são todos aqueles elementos que fazem o jogador interagir com o jogo e o jogo interagir com o jogador. O jogador toma uma decisão, faz uma ação, e eu tô falando do jogador, tá? Não o personagem, o personagem andou. A ação do jogador é querer que o personagem ande, fazer o personagem andar. Ou a ação do jogador é até falar alguma coisa off-game. O meu personagem sabe alguma coisa, por exemplo. E essa resposta, ela não vem do narrador ou de outros jogadores. Ela primeiro passa pelo jogo. Esse estímulo lançado pelo jogador passa pelo jogo e o jogo devolve um novo estímulo, aonde essa nova informação que chega não é uma decisão de quem está envolvido no jogo, é do jogo. Ou o contrário, o jogo passa um estímulo e através desse estímulo os jogadores vão ter uma reação que se transforma numa ação de volta para o jogo. Então, a gente pode pensar em algo muito simples, o meu personagem vai atacar. Você tomou essa decisão, você vai fazer essa ação e ela vai pro jogo. O jogo, a mecânica do jogo vai decidir se esse ataque acontece, se ele funciona, se ele não funciona, o que ele causa. E aí, com essa resposta, os jogadores têm um novo estímulo ali. Mas ela não precisa ser algo que você vai necessariamente rolar dado. Ela pode ser algo que afete o universo ficcional, até que afete o roleplay. No Paixão delas Paixões, por exemplo, o jogo em algum momento vai chegar pra você e falar: faça uma grande revelação, vire a história de ponta cabeça. Então a gente pensa em mecânica sempre que a informação passa do jogador pro jogo e do jogo pro jogador, não quando ela vai de um jogador para outro direto, como narrador, por exemplo. Se eu falo, eu vou falar tal coisa pro NPC, e o narrador já dá a resposta do NPC, a gente está fazendo roleplay, a gente está fazendo contação de história, a gente não está utilizando uma mecânica. Se o jogador fala, meu personagem vai falar tal coisa, e aí existe um teste ou a resposta do NPC é definida pelo jogo, aí a gente tem uma mecânica. E aí a mecânica pode alterar também o cenário ficcional. Por exemplo, um jogo de dungeon que vai se montando sozinha, vou andar, ok, tem uma nova sala. Não foi o narrador que decidiu que tinha uma nova sala na dungeon. O jogo te informa isso. Então isso é mecânica. Se o narrador desenha ali a dungeon, e se você vai de uma porta para outra e não passou por uma decisão do jogo, aí não é mecânica. Aí é uma contação de história que o narrador preparou uma parte ali. Entenderam? Mecânicas são todos aqueles elementos que fazem o jogador interagir com o jogo e o jogo com o jogador. Quando existe apenas uma interação entre jogadores, incluindo o narrador, aí não é uma mecânica, é contação de história, é roleplay, são diversas outras coisas. E a mecânica pode definir números, estatísticas dos personagens do jogo, ela pode definir como o roleplay será feito, ela pode definir como a história será contada, ela pode definir o que vai acontecer no universo ficcional. Ela pode afetar cenário. Mecânica pode vir para todos os elementos do RPG, desde que uma ação estimule uma mudança no jogo e volte para os jogadores, ou saia do jogo, vá para os jogadores e volte para o jogo. É sempre fazendo esse Vzinho de jogador, jogo, jogador. Jogo, jogador, jogo. É isso. Isso é a mecânica do RPG. Falando rapidamente num vídeo curto. E tô pra fazer um vídeo grande. Ali pro Café com Dungeon, respondendo um podcast e tal. Tá chegando o carnaval, vocês sabem como é que é, então vai demorar. Mas é isso, é sempre bom tomar cafezinho com RPG.